Então, boa tarde a todos. Eu vou pedir, então, a permissão de todos vocês para gravar essa nossa aula. Nós estamos na aula 5 da disciplina de Tecnologia Agroindustrial, com o assunto, então, da tecnologia de cereais. Na semana passada, nós tivemos aí a participação de alguns dos nossos acadêmicos no Congresso Brasileiro de Cereais e Panificação, no qual nós tivemos aí 3 trabalhos aprovados sob minha orientação. Então, aproveitando que a temática é essa, que nós estamos falando justamente do trigo e da tecnologia de elaboração de pães, biscoitos, massas alimentícias, o Eduardo Canep, ele hoje vai apresentar, então, o trabalho dele, que foi aceito para este evento. E no nosso próximo encontro, nós teremos, então, a apresentação dos trabalhos da mestre hoje, Rosemary Kazerski, da qual eu sou co-orientadora, que trabalhou, então, com modificação física de amido de mandioca, e também o colega de vocês, o Luiz Felipe Melo dos Anjos, que trabalhou comigo no projeto de extensão Tempero da Vida. Então, para esse congresso foi submetido o trabalho de uma parte, então, do projeto de extensão, no qual nós trabalhamos com produtos de panificação. Tanto a Rosemary quanto o Luiz Felipe vão apresentar na nossa próxima aula. Então, agora eu vou pedir para o Eduardo Canep, então, que junto com a equipe aí de trabalho, de pesquisa, né, desenvolveu um trabalho muito interessante e que vale muito a pena né, para todos nós vermos a apresentação dele, então. Eu vou projetar, pessoal, vocês me dizem se estão enxergando, né? É uma janela ou tela inteira? Uma janela, Eduardo. Vocês enxergam, pessoal? Agora está abrindo. Estão enxergando? Ainda não. Estão enxergando? Você deixa o documento, está aberto, lá naquela, quando abre uma janela, você puxa o arquivo lá, Eduardo, daí tu clica nele, tu tem que estar com ele aberto, né? Tá, vou tentar de novo. Isso. Deu certo agora? Agora tá indo, agora deu. Tá bom, eu vou tentar mostrar. Bom, pessoal, então esse trabalho, nós tínhamos mandado 2 trabalhos com a prof. Fernanda, nessa parte de qualidade dos grãos de trigo. Um trabalho falava sobre estabilidade, força de glúten e número de queda, mas como a prof. falou, é um congresso brasileiro, a nível nacional, né? Então um dos trabalhos não foi aceito, e o trabalho que foi aceito foi esse que está intitulado o peso hectolitro e o teor de proteína dos grãos de trigo que foram produzidos sob o efeito residual do pó de rocha de basalto associado com Azospirilo brasiliense como fertilizante alternativo, que é o que a gente já vem trabalhando sob a orientação do professor Redim na parte de campo e sobre a orientação da prof. Fernanda quando se trata da parte de qualidade. Então, esse trabalho foi desenvolvido por mim, no caso, os autores desse trabalho é o Andrew, o Taniel, o Anderson, mas tem vários outros colegas do grupo que não foram colocados nesse resumo porque foram colocados em outros e porque o evento não aceitava mais pessoas, né?
Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Thelma e com o professor Luiz Carlos Gutkowski, lá da UPE. Então, como todo mundo já sabe, a qualidade da farinha, que é o principal produto obtido dos grãos de trigo, ela vai refletir a qualidade dos grãos que foram utilizados na sua fabricação. Então, se nós buscamos uma farinha com elevado teor de uma elevada força de glúten, com baixo número de queda, nós temos que ter grãos que apresentam essas características. E, então, esse foi o nosso objetivo. Não avaliar a qualidade da farinha em si, mas avaliar a qualidade dos grãos. E a gente avaliou dois aspectos, até que bem simples, um que é o pH, que é o peso hectolitro, e o outro foi o teor de proteína desses grãos que foram cultivados, então, com pó de rocha de basalto, e com a associação da Azospirilla brasiliense. A gente trabalhou com a cultivar de trigo Atibil Turuque, ela foi conduzida nas safras de 2018 e 2019, lá no ETEC, né, com delineamento de blocos quasalizados, com 3 repetições, com espaçamento de 17 centímetros entre linhas. Quais foram os tratamentos que a gente testou? A gente testou um tratamento de testemunha, sem a colocação de nenhum produto químico, nenhum fertilizante, um tratamento com um fertilizante NPK, que é o fertilizante tradicional, comumente utilizado nas lavouras da nossa região, e testamos algumas doses de pó de rocha de basalto, que foi 40, 80, 120, 160 e 200. O trabalho lá de campo, ele conta com doses, mas a gente buscou analisar a qualidade dessas doses que nós consideramos quanto chave. Essas parcelas, então, elas foram divididas ao meio, elas eram parcelas de 6 metros quadrados. Em metade, a gente usou a bactéria Azospirilla brasiliense, que é uma bactéria que pode suprir a falta de nitrogênio, a necessidade de nitrogênio que as plantas da família das gramíneas, a qual pertence o trigo, possuem. E a outra parte da parcela, a gente aplicou N mineral em cobertura na forma de ureia, como é tradicionalmente realizado. Por que a gente aplicou esse N? Porque o pó de rocha de basalto ele não contém nitrogênio em sua composição, né? Quanto aos nossos resultados, a gente determinou o pH, então, numa balança hectolitra, que é capacidade de 1 litro, que a grande maioria das pessoas conhece, onde é que a gente faz uma leitura já direta, em várias cooperativas tem, e o teor de proteína a gente determinou ele por NIR, num equipamento FOS DS 2500 da Dinamarca, que a Universidade de Passo Fundo, a UPF, possui, né? E eles já realizaram as curvas com esse equipamento para a gente analisar a força de glúten, o número de queda e vários outros parâmetros, tanto da farinografia quanto da alveografia, glúten seco e glúten úmido. A gente, como eu já tinha falado no começo, a gente mandou um resumo nessa área, nessa temática, mas ele não foi aceito ainda porque a gente não conseguiu escrever um artigo que trate como foi feita a calibração dessas curvas. E o NIR, assim, vamos dizer, de maneira geral, ele é conhecido mais em trigo pela análise do teor de proteína, e não tanto por esses outros parâmetros que na aula da semana passada a prof. Fernanda mostrou já que existe um alveógrafo para fazer a alveografia e assim por diante. Quanto aos resultados, então, que a gente obteve nesse trabalho, a inoculação da Azospirilla, ela proporcionou um aumento significativo do teor do peso hectolitro dos grãos de trigo nos tratamentos em 2018, quando comparados ao sem inoculação, que é isso aqui que nós estamos vendo. Todos os tratamentos que estão em azul mais escuro receberam a inoculação de Azospirilla brasiliense. E quando nós comparamos esses tratamentos com os tratamentos que não receberam a associação da Azospirilla brasiliense, que são esses que estão numa cor de azulzinho mais fraco, a gente vê que eles apresentaram um pH menor, né? E os que receberam a Azospirilla apresentaram um pH superior, né? O que é muito interessante. Já em 2019, por isso a importância de fazer 2 anos experimentais, a gente não observou, vamos dizer, essa mesma tendência. Apenas no tratamento testemunha e na dose de 200 toneladas é que a associação da Azospirilla brasiliense incrementou
significativamente o peso hectolitro dos grãos, né? Mas um resultado interessante que nós observamos é que, independente da associação da associação da Azospirilo brasiliense ao pó de rocha, o pó de rocha como um fertilizante alternativo, seja associado a ele a ureia, que seria a forma de N mineral, ou a associação da Azospirilo brasiliense, em ambas as safras, elas apresentaram um pH dos grãos semelhante, estatisticamente igual ao do tratamento NPK, do tratamento tradicional, que então mostra a viabilidade da utilização dessas doses de pó de rocha na cultura do trigo para o parâmetro de peso hectolitro. A Testemunha, então, ela em ambas as safras, ela teve um aumento significativo do pH. Na safra de 2018, ela incrementou 6,37% o tratamento Testemunha, e na safra de 2019, em 7,58%. Apenas o simples fato de a gente inocular a Azospirilo brasiliense, a cultura do trigo aumentou significativamente, vamos dizer assim, o peso hectolitro dos grãos. A fertilização química, então, independente da inoculação, apenas na safra de 2019, ela proporcionou grãos que seriam classificados de acordo com o pH do tipo 1, de acordo com a instrução normativa 38, que é a instrução que a gente atualmente tem para análise da qualidade dos grãos de trigo. Já a fertilização com pó de rocha, nas doses de 40, 120 e 200, em que se associou a Azospirilo brasiliense, e ambas as safras, ela proporcionou uma produção de grãos de trigo com o pH do tipo 1. Então, as doses de 40, 120 e 200 toneladas por hectare, em ambas as safras, quando associados com a Azospirilo brasiliense, apresentaram a produção de grãos de trigo, o qual o pH desse grão seria classificado tipo 1. Com a fertilização química, apenas na safra de 2019 nós conseguimos a produção de grãos com pH do tipo 1. Mas por que é importante, do ponto de vista tecnológico, da qualidade dos grãos, estudar o pH dos grãos? O professor Gutkowski, ele destacou assim num artigo dele, que quanto maior esse valor de pH, maior é o percentual de endosperma desse grão de trigo. E, em geral, maior, então, é o rendimento da farinha, maior é a produção de farinha a partir dessa quantidade de grãos de trigo. Por isso, é difícil, às vezes, gente dizer quantos quilos de grão de trigo são necessários para produzir 1 quilo de farinha. Depende muito também do pH desse grão, do tamanho que esse grão apresenta, né? E por isso que o pH, ele é uma medida de qualidade adotada amplamente em várias partes do mundo, e inclusive nas nossas cooperativas. Esse é um teste físico-químico que é muito utilizado, né? Nós estamos em plena uma safra de trigo agora, e vendo que um dos testes que as cooperativas ou as empresas que compram esse cereal fazem é o pH. Por quê? Porque ele reflete diretamente o rendimento da farinha e também pode refletir a qualidade que esses grãos apresentam, já que grãos que tendem a ter pH muito baixo, geralmente são grãos que tendem a ter uma qualidade reológica inferior àqueles que têm um pH maior, e principalmente por causa do rendimento da farinha. Quanto eu vou conseguir produzir de farinha a partir de determinada quantidade de grãos de trigo que eu tenho. Outra análise que é muito utilizada é o teor de proteína, que também está dentro das análises físico-químicas. Essa já não é uma análise que é realizada, vamos dizer, nas empresas que compram cereal direto dos agricultores, mas a análise do teor de proteína dos grãos também é muito importante, principalmente para determinar, muitas vezes, qual que é a finalidade dessa minha farinha. Se eu vou utilizar essa minha farinha para a produção de pão, para a produção de bolacha, para a produção de biscoito. E quanto a isso, nós vimos assim que na safra desse trabalho, que na safra de 2018, independente da inoculação, a dose de 120 toneladas por hectare de pó de rocha foi similar
estatisticamente aos obtidos com a fertilização química nas duas safras. Então, quando a gente observa esse gráfico aqui, a gente verifica que apenas a dose de 120 toneladas, sem associação de Azospirilo brasiliense, ela foi diferente do tratamento com NPK. De maneira geral, quanto ao teor de proteína, na safra de 2018, a gente observou, para todas as doses de pó de rocha de basalto, exceto para a dose de 200 toneladas por hectare, um aumento significativo do teor de proteína dos grãos de trigo quando comparado aos tratamentos sem a inoculação, ou seja, com aqueles tratamentos em que a gente adicionou o nitrogênio na forma de ureia, o N mineral. Já na safra de 2019, a gente não observou já esse mesmo padrão. Apenas a dose de 120 toneladas por hectare apresentou, quando associado com Azospirilo brasiliense, um teor de proteína no grão superior ao sem inoculação. Nos demais, sem a inoculação, apresentou um teor de proteína superior aos com inoculação, mostrando que para a proteína a gente tem uma certa variabilidade de acordo com o ano agrícola que a gente estuda. Na safra de 2019, então, todas as doses sem inoculação e com inoculação das bactérias, as doses de 40, 120, 160, proporcionou a produção de grãos com peso semelhante estatisticamente aos obtidos na fertilização química nas duas safras. O que é o interessante? É que, por exemplo, embora o pó de rocha de basalto sem com a associação da Azospirilo brasiliense na safra de 2018, ele não apresentou um teor de proteína dos grãos superior àqueles tratamentos em que a gente não associou a Azospirilo brasiliense, a gente verificou assim, que independente da inoculação de Azospirilo brasiliense, o pó de rocha de basalto também consegue proporcionar a produção de grãos de trigo com teor de proteína semelhante àquilo que a gente observa quando a gente fertiliza as plantas com o tratamento NPK ou com fertilizante tradicional. E esses resultados aqui, então, das plantas de trigo fertilizadas com pó de rocha de basalto nas doses de 40 e 160, indicaram que a associação de Azospirilo brasiliense a esse fertilizante ela consegue suprir as necessidades das plantas igual à associação do N mineral, quando a gente associa o N mineral ao pó de rocha de basalto, tendo em vista que não ocorreu diferença significativa no teor de proteína dos grãos quando esses tratamentos eles são comparados entre si, né? Então é isso que eu estava comentando anteriormente, que muitas vezes quando a gente compara os tratamentos das diferentes doses de pó de rocha de basalto, independente da inoculação de Azospirilo, a gente verifica que o teor de proteína ele é semelhante ao tratamento NPK daquele ano agrícola, mostrando então que essas doses de pó de rocha de basalto apresentaram uma produção de grãos de trigo com teor de proteína semelhante ou igual estatisticamente aos obtidos no tratamento NPK. Então, a nossa conclusão é que o pó de rocha de basalto ele se mostrou um fertilizante alternativo e adequado para substituir a fertilização química NPK na cultura do trigo, principalmente quando a gente associa ele à bactéria Azospirilo brasiliense, pois resulta em grãos com peso hectolitro e teor de proteína e nível de qualidade tecnológica adequada para a utilização desse grão para a elaboração de produtos panificados, né? Então, esse estudo mostrou que existe uma alternativa à fertilização química, que seria o pó de rocha, quando associado com a Azospirilo brasiliense. Para esses dois parâmetros, ele produziria grãos de trigo que possibilitariam a fabricação posterior, vamos dizer, de uma farinha que poderia ser utilizada para fabricação de pães, na indústria de panificados, né? Muito obrigado, Eduardo, pela sua apresentação. Antes eu esqueci de comentar também que a Thalita tem um experimento de trigo, onde ela já tem alguns resultados, né?
que o Embrio também está auxiliando, e mais alguns colegas aí na elaboração do artigo dela. Então, esse trabalho trouxe resultados muito interessantes, no sentido de que podemos, né, utilizar técnicas mais limpas de cultivo de um trigo, que resulta em uma farinha que a gente já pode afirmar de qualidade igual, né, as cultivadas, pelo menos igual, né, as que já são cultivadas no modo convencional. Então, fico bem feliz, né, com essa equipe que trabalhou nesse projeto. E o passo seguinte, eu acho que, Eduardo, é aumentar o tamanho da área cultivada para isso sair do experimento e ser colocado realmente em prática, né, em algumas propriedades no começo, porque é assim que se inicia a mudança que a gente precisa, né, aos poucos ir realizando no cultivo, né, nesse caso específico do trigo, né, mas que estudando e desenvolvendo, criando tecnologias e vendo, mostrando que isso é possível, é assim, com o trabalho de formiguinha, que vai se modificando o ambiente. Então, é algo bem inovador, bem importante, eu diria, essencial aí para se ter um começo, né? Não que todos vão fazer isso um dia, mas que nós tenhamos esse início, né? Para a produção de alimentos mais limpos, com menos agrotóxicos, com menos fertilizantes químicos, com alimentos que tenham menos aditivos químicos maléficos, que a gente já sabe que são maléficos e que ainda estão presentes em muitos, né, dos alimentos industrializados. Então, fico bem feliz, porque com um trabalho assim a gente vê que estamos no caminho certo e que se a gente quiser fazer, a gente faz. E depois, se as pessoas quiserem seguir o bom exemplo e implementar o que foi já criado e demonstrado que dá certo, a tecnologia está aí, o modo de fazer está aí, né, que é o mais importante. Nós temos outro trabalho, né, também, que é o da Thalia, que a prof já comentou, que traz uma temática também muito boa, que a Thalia estudou diferentes doses de um produto que é muito utilizado, está sendo utilizado atualmente, do ponto de vista agronômico, que é para amadurecer, uniformizar a maturação do trigo. E a gente, no estudo dela, ela buscou ver se essa utilização desse produto afeta a qualidade desse grão e posteriormente dessa farinha. Então é um outro estudo assim de relevância muito grande, porque é bem mais prático, é uma coisa que é que é facilmente realizada, comumente realizada aqui na nossa região e está sendo realizada. Pois fazer a estatística, né, o Andrew lida mais com essa parte para a gente ver se deu diferença ou não, e quem sabe posteriormente a Thalia apresenta também os resultados dela, né? Para a gente ver que, enquanto agrônomo, muitas vezes, né, a gente precisa entender da parte de produção, e aquilo que nós fizemos na produção afeta diretamente lá a parte da CTA, né, que é da qualidade. Isso sempre a gente vai falar a mesma coisa, né? Quando você tem uma matéria-prima de qualidade e adequada, você faz um bom produto. Quando vocês, agrônomos, aí nos entregam, digamos, né, na parte das plantas, algo que não é tão bom, não tem o que fazer, né? A gente vai processar aquilo que é a matéria-prima. Então, a qualidade é algo muito genérico, né? E envolve vários aspectos. Mas o principal deles é o ponto de partida, que é a produção. Você não vai nunca fazer algo muito bom, né, para comer ou para beber se a tua matéria-prima não é boa. Isso não tem santo que faça esse milagre, né? Então, é sempre pensando e partindo dessa concepção. Matérias-primas de qualidade resultam em produtos processados de qualidade, se tudo for bem conduzido dentro da indústria ou da agroindústria depois, né? Mas
as ciências agrárias, e ontem era o dia dos agrônomos, né? Vocês estão quase lá, na síntese já parabenizados. É uma área do conhecimento muito gratificante, quando você pega todas as etapas, né, de processos produtivos e se você se encanta quando isso tudo dá certo, né, do quanto é importante trabalhar com essas ciências agrárias, que no final de todo o processo vai resultar em quê? Em pessoas, indivíduos que se alimentam com alimentos verdadeiros, e se eles fazem isso, eles vão ter um desenvolvimento saudável do ponto de vista metabólico, né, do ponto de vista do funcionamento de todo o nosso corpo humano. Então, a alimentação, ela é fundamental, ela é a peça principal, né, nessa vida aí que a gente leva. Então, vamos lá, continuando a aula. Então, eu vou apresentar agora a aula que faltou, então, que é a aplicação... Oi. Posso fazer um comentário? Sim, vocês fiquem à vontade. No caso ali, o Eduardo falou dos trabalhos, eu fiquei mais na parte da estatística, não estudei muito a fundo, mas como eu trabalho com inoculação também no meu TCC, e eu pude olhar esse trabalho do Eduardo mais de perto, a questão da inoculação é uma coisa que a gente já pode viver no dia a dia do campo, né? Da inocular o trigo. E como o Eduardo apresentou, a gente tem um indicativo muito bom de que essa inoculação, ela traz benefícios para a gente. Que no caso, por exemplo, se vocês repararam lá no gráfico que o Eduardo apresentou, no pH, o trigo que recebeu inoculação, ele apresentou um pH maior, né? Então, ele já passava quase como uma farinha do tipo 1. E os trigos que não receberam essa inoculação, eles não tinham pH menor. E isso reflete diretamente lá no que o produtor vai receber. Então, a gente, como técnico, é importante saber por que eu vou estar indicando para o produtor usar um inoculante ou não usar. Então, se eu não me engano, em 2018 a gente teve um ano bem atípico para a cultura do trigo, que a gente teve um período de mais de um mês sem chuva, né? E depois, quando veio bastante chuva. Então, e a cultura do trigo, como a gente bem sabe, está estudando agora, ela não gosta muito de água, né? Então, ficou, naquele ano, a gente pode ver bem essa caracterização, que como foi um ano atípico, a inoculação proporcionou um aumento no pH, que vai logicamente dar um retorno maior para o produtor em questão de econômico, mas também para quem vai consumir essa farinha que é feita com esse grão depois, né? Então é uma coisa que a gente já pode começar a observar no nosso dia a dia do campo, que é uma coisa simples. Isso vai dar R$ 15 uma aplicação de inoculante no trigo, né? Uma coisa quase irrisória, né? Para tanto de adubo que é colocado nessa cultura. É exatamente isso, né, Andrew, que vocês no mercado do trabalho vai ser isso aí. Por que usar, né, a inoculação? Essa bactéria, então, é uma bactéria diazotrópica que fixa o nitrogênio na planta, né, e esse nitrogênio vai formar o quê? Vai formar o grão do trigo, que vai ter o quê? Mais proteína, que também deu esse resultado. Ela variou um pouco, mas vai ter o quê? Maior endosperma, porque o peso hectolítrico foi maior, ou, né, pelo menos igual, mas se for repetir isso e continuar a inoculação, sempre vai dar, assim, maior qualidade e justifica-se, né, se justifica utilizar, isso que tu falou mesmo, né, custa o produtor tanto... vê no bolso dele, né, no caso. Sim, ele tem que fazer isso também, né, mas, ó, é um benefício duplo, né? E por que ele vai usar isso? Ele vai ganhar mais por aquele trigo depois que o peso hectolítrico é maior.
né? Vai resultar no retorno para ele, e além disso, ele vai estar trabalhando com uma tecnologia mais limpa, né? Vai estar fazendo várias coisas benéficas ao mesmo tempo. E essa argumentação vocês vão ter que ter para tudo, né? Porque querendo ou não, no final das contas, você vai para a planilha do custo e do resultado que dá, né? Ninguém nesse mundo aí trabalha de graça, nem o relógio, tem que estar botando a pilha, né? Então é isso, vocês já tenham isso em mente, que vai ser sempre dessa forma. Mas daí vocês, como bons profissionais que serão, vocês têm que ter o quê? A capacidade de interpretar resultados como esses, de terem feito, vivenciado na universidade trabalhos como esse, porque qual é a diferença entre um curso técnico e um universitário? No curso universitário, a capacidade que vocês estão desenvolvendo de fazer pesquisa, tá? Essa é a diferença. E nessa capacidade de fazer pesquisa, o que vocês aprendem? A interpretar, a questionar, a querer saber como que é feito, né? Essa é a diferença. Então, isso depois vocês precisam aproveitar para serem esses profissionais diferenciados, né? De estar entendendo o porquê daquilo e convencendo, né? A usar ou a não usar, o porquê produzir assim ou não produzir assado, tá? E vocês sabem que no agro existe muita resistência por parte de quem está lá no campo, né? De possibilitar a inserção, né, dos profissionais da academia. Existe sempre aquele questionamento, aquela dúvida, aquele o porquê, né? Porque é mais fácil você só repetir algo que já está implantado. E sem questionar. Então, a diferença de vocês é a capacidade de pensar e de questionar. E de, em alguns momentos, tentar mostrar que fazer diferente é possível, tá? Então, é um desafio. Haja vista que vocês estão vendo tudo o que acontece no mundo inteiro hoje, né? O agro é pop até que é tudo, mas ele é muito destrutivo também, né? Ele é destrutivo. Então, como que nós vamos interagir nesse meio para tornar ele menos problemático e continuar produzindo, e continuar gerando emprego e renda, né? Então, é bem desafiadora a profissão de vocês. Ela é muito bonita, ela é muito relevante, né? Porque a produção é o que sustenta a humanidade, a produção de alimentos, mas ela é também um desafio. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Só vou falar para meus colegas, não saiam recomendando aplicar inoculante em tudo que é gramínea, né? Como o Eduardo mostrou ali, se tu coloca ela junto com o NPK, eu tenho um efeito adverso. Não é em todos os casos, mas pode acontecer. Então não saiam recomendando qualquer coisa antes de estudar bem. Isso é bem importante. Por isso que estamos estudando. Mas os resultados são muito. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho, que eu até então nunca tinha ouvido falar, né, da utilização dele dessa forma e dar um resultado tão bom. Então, isso é um bom sinal, né, que a coisa é possível. Agora vamos para a parte que nos toca aqui. Apresentar agora uma janela. Mas que coisa bonita.
Tô achando que é tu, Andrew. Eu o quê? O culpado que não abre aqui as coisas. Quando eu vou Ai. projetar. Essa doeu, né? Falando em Agora vai, pensamento ó. Olha aí, positivo, ó. então. Não, você é a solução. Olha aqui, ó. Agora tu foi. Estão vendo? Tá aparecendo aí, né? Espera, tá aparecendo o PowerPoint. Então vamos lá. Isso aí. Estão me ouvindo? Tudo certo. Continuamos aqui, então. Tecnologia, então, de panificação e biscoitos. O trigo nós já vimos, né, a origem. Então, até o século XIX aqui, o pão foi a base da alimentação do homem, tá? Então, aqui tem um pouquinho da história, né, do surgimento do pão branco e do pão rolão. Em 1665, é descoberta, então, em Paris, a levedura, tá? Que é o primeiro micro-organismo aí que fez o processo de pasteurização. Isso foi, então, descoberto por Pasteur em 1876. E aí, depois, então, com a industrialização, começou o processo de produção. O que então, é o pão, né? Qual é a definição? É o produto obtido da farinha de trigo e de outras farinhas, adicionados de líquido, que aqui pode ser leite, pode ser água, resultantes do processo de fermentação ou não, e cocção, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos. Então, os pães, aqueles que não são fermentados, eu posso citar o pão sírio, que é uma massa fina e é somente assada, ela não é fermentada. As matérias-primas que se utilizam, então, para panificação, dividem-se em dois grandes grupos. As essenciais, então, para fazer um pão, eu tenho que ter farinha de trigo, água, fermento biológico e cloreto de sódio. E os não essenciais: açúcar, gordura, leite, ovos, glúten vital. Se eu quiser, então, adicionar um teor a mais de glúten em uma farinha de trigo que seja fraca, conservantes, e aqui, ó, os aditivos melhoradores, que eu já falei na outra aula, que são agentes oxidantes, emulsificantes ou enzimas, né? Os agentes oxidantes mais conhecidos, então, a vitamina C, ácido de carbonamida, que são utilizados, tá? Aqui, então, as matérias-primas essenciais, eu posso tirar esse fermento biológico aqui quando eu estou falando do pão sírio. A farinha, então, quais são as características requeridas? Ela tem que ser, então, proveniente do endosperma, do trigo limpo e sadio. O glúten tem que ter características viscoelásticas muito boas. Baixo teor de cinzas, para o pão branco e um teor de cinzas um pouco mais elevado para o pão integral. Tenho que ter adequada quantidade das enzimas alfa e beta amilase, e a umidade, então, tem que ser inferior a 15%, tá? Para não ter crescimento de micro-organismos. No caso do pão, os bolores. As funções, então, da farinha: fonte de açúcar, produção do CO2 durante o processo, e é responsável, então, pela estrutura do produto. É ela que faz a retenção do gás CO2 durante o processo fermentativo. A dosagem, então, é 100%. Os outros ingredientes se calcula, então, o percentual pela base da farinha em 100 gramas, ou 100%. A água, então, as características requeridas tem que ser limpa, inodora, dureza intermediária, um pH neutro ou ligeiramente ácido.
Quais que são as funções da água? Então, dissolver os ingredientes, permitir a gelatinização do amido, a formação do glúten, regular a temperatura da massa e tornar possível a atividade enzimática. Então, para fazer o pão, necessariamente eu vou precisar da farinha e vou precisar da água, né? Que a água vai permitir o quê? O processo de formação do glúten, né? O processo de mistura só é possível se eu colocar água, né? Junto com essa farinha de trigo. A dosagem de 55% a 65%. O fermento, então, é formado pelas leveduras, né, do gênero Saccharomyces cerevisiae. Ela sempre vai ter um aroma e cor característico. Eu tenho 2 tipos de fermento biológico. O fresco, que é prensado, que praticamente não se utiliza mais em casa, somente pelas indústrias, ou o desidratado, granulado, que é o fermento liofilizado, né? Então, esse aqui é o que a gente mais utiliza. Ele vem nos pacotinhos e ele é utilizado na maior parte aí da produção de panificáveis. Tem alta atividade fermentativa, tem que ter, né? Qual é a função do fermento, então? As leveduras vão pegar o quê? Pegar o açúcar que está presente na forma de amido, na farinha de trigo, vão consumir esse açúcar e vão produzir o gás carbônico. É o processo de fermentação pela levedura. Esse gás carbônico é o que faz o pão crescer, ou seja, dá o volume, né, necessário para depois a gente assar esse pão e ter um produto. Também produz álcool etílico, né? Esse álcool etílico ele vai dar origem a substâncias que são desenvolvidas especificamente na hora de assar o pão, que são substâncias sápidas e aromáticas. E esse fermento ele vai fazer o que? Vai oportunizar a redução do pH da massa de 6,2 para 5,2, né? Como que ele faz isso? Através, então, da geração do gás carbônico. Se utiliza, então, de 2 a 13,5% de fermento para fazer o pão. Normalmente se utiliza aqui 2,5%. Para alguns pães diferenciados se usa um teor de fermento maior, mas são poucos. O sal, então, que é o cloreto de sódio, tem que estar com uma granulometria homogênea e refinado. Qual é a função do sal? Realçar o sabor, que vai dar origem ao pão, então, salgado. Ele tem uma ação fortificante sobre o glúten, porque ele polariza, né, a mistura, ou seja, ele se ioniza e fica o Na+, Cl-, o que faz, então, a gliadina e a glutenina do trigo se polarizar mais e fazer a ligação, então, a ponte de sulfeto mais forte. Controla a fermentação e o tempo de mistura, e também controla a ação das enzimas, tá? Então, se utiliza de 1,5% a 2,5% de sal. O açúcar, que a gente pode ou não adicionar. Quais são as características requeridas? Granulometria homogênea e que seja refinado. Quais são as funções do açúcar, então? Dar sabor. Ele funciona como um substrato para a levedura, melhora a cor da crosta, o sabor e o aroma do pão. Por quê? Porque esse açúcar vai auxiliar, né, na reação de Maillard, que é a reação que forma aquela cor marronzada, né, mais amarronzada, assim, na superfície do pão na hora do forneamento. E além da cor, então, desenvolve também aquele aroma específico de pão assado, né? Como que esse açúcar, ele trabalha na reação de Maillard? O açúcar é uma sacarose.
Mas, como vai entrar na massa e tem a quebra ali de enzimas, né, amilolíticas e sacaromíticas, essas enzimas quebram essa sacarose em glicose e frutose. E aí, a glicose, então, ela está disponível para, junto com o aminoácido, que faz parte da proteína, fazer a reação de Maillard, que resulta, então, nessas características desejáveis dos produtos panificados. Contribui também para a textura, tornando o pão mais macio e aumenta a retenção de umidade e a maciez. Então, também depois do pão pronto, se ele tiver um percentual aí de açúcar, vai se, junto com a gordura, né, reter mais umidade e deixar esse pão mais macio. Se utiliza de 0 a 6%, tá? Então, aqui, mais ou menos, se coloca um teor aí de açúcar não, 6% aqui é a gordura, o açúcar é menos, tá? É em torno de 1,5% a 2%. A gordura, então, as características, né, requeridas, elas se utilizam, então, gorduras semissólidas ou líquidas. Não pode ter cor, sabor e aroma estranho na gordura. Qual é a função? Diminuir a pegajosidade da massa, auxiliar a retenção de gás, pois aumenta o volume, principalmente melhora a textura, tá? E aumenta a retenção de umidade e melhora a sua conservação. O que faz a gordura, então? Lá na cadeia do amido, que está no endosperma da farinha de trigo, eu tenho duas moléculas que formam esse amido. O amido é formado pela amilose, que é uma molécula linear, e pela amilopectina, que é uma molécula ramificada. Quando se faz a mistura, né, você está no processo misturando a farinha com a água e os outros ingredientes, a gordura, ela faz uma espécie de ligação com a amilose, né? A amilose, ela vai estar envolvida num processo de retrogradação, que é quando depois do pão assado, ele vai ficar exposto, né? E vai ficar ressecado, vai ficar endurecido. Então, a gordura entra justamente ali entre uma amilose e outra e torna essa amilose menos disponível depois para retrogradar. Lógico que não é só com a amilose, então a gordura faz essa ligação, né, com a amilose, que constitui o amido, mas também consegue fazer outras ligações com a proteína e mantém essa massa, então, de uma forma mais fofa, vamos dizer assim. Mas, quimicamente, a gordura, então, faz essa ligação aí e impede que esse pão fique depois mais duro, né? O leite, que pode ou não ser utilizado, não pode ter cor, aroma e nem sabor estranho. Qual é a função? Melhorar a cor da crosta, porque também o leite aqui, ele vai dar uma proteína e um aminoácido, né, consequentemente necessário para depois fazer a reação de Maillard. Enriquece o sabor e o aroma do pão e aumenta o valor nutritivo. Por quê? Porque daí você coloca aminoácidos ou proteínas ali que não tem na farinha de trigo. Então, tu torna o pão mais rico do ponto de vista nutricional. Mesma coisa com os ovos, né? Um dos fatores é aumentar o valor nutritivo, melhorar a cor e o sabor do produto e auxiliar aqui como emulsificante, a lecitina, né, que tem em grande quantidade na gema do ovo. Então, são esses, né, esses ingredientes todos que eu citei depois, né, ali, o açúcar, o leite, os ovos, vão fazendo o quê? Tornando esse pão um produto diferenciado do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista nutricional. O glúten vital,
ele é utilizado para quê? Para corrigir farinhas que têm um glúten muito baixo, ou que não é de qualidade, o que é a farinha classificada como trigo tipo 2. Então, você pode utilizar o glúten para fazer essa correção na hora de fazer o pão. Você coloca o glúten vital junto nessa farinha. Qual que é a função, então? Melhorar as características mecânicas de elasticidade e extensibilidade da massa, reduzir o tempo de fermentação, consequentemente, aumentar o volume do pão e auxiliar, então, também na fabricação de massas congeladas. Conservantes, então, que são utilizados para panificação, o mais importante e mais utilizado é o propionato de cálcio, que é um sal, que evita, então, o desenvolvimento dos bolores. Melhora, então, a capacidade de armazenamento desse pão, inibindo o desenvolvimento dessa flora microbiana. Mas aí, então, o máximo é 0,2%. Os reforçadores de glúten, então, também as substâncias ácido ascórbico, ácido de carbonamida e é um bromato que não é mais permitido. O que eles fazem? Aumentam a elasticidade do glúten, né? Pão com maior volume são desenvolvidos, então, com alvéolos menores e mais uniformes. A formação dos alvéolos, né, e as características deles são análises, né, do pão que determinam a qualidade dele. Temos também os emulsificantes, que fazem o mesmo efeito da gordura. As indústrias de pães utilizam normalmente esses emulsificantes ao invés de utilizarem gordura. Tem um efeito bastante importante e bom nesse processo de impedir a retrogradação da molécula de amilose e não são tão caros, tá? Para fazer o pão artesanal, recomendo vocês a utilizarem a banha de porco, tá? Porque ela vai fazer esse processo, vai deixar o pão mais macio do que se utilizar, por exemplo, um óleo de soja. Qual é a função? Lubrificar o glúten, né? Retardar a retrogradação do amido, né? Isso que eu falei para vocês, depois, na próxima aula, vocês vão entender como que ocorre a retrogradação do amido. E aumentar, então, a sua conservação. As enzimas são usadas, as enzimas alfa e beta amilase, elas vão melhorar todas as propriedades de retenção do gás, o sabor, a coloração da crosta e, principalmente, retardar aí o envelhecimento do pão. Existem, então, mixes, né, que são utilizados com misturas de agentes oxidantes, emulsificantes e enzimas. Então, já vem isso pronto, isso dá uma maior praticidade para a indústria que está fazendo esses produtos, né. E a dosagem, então, desses melhoradores pode ser de 0,3 a 1,5%. Quais são as vantagens, né, das misturas prontas? Você já tem tudo dentro de um pacote, né, todo o que precisa. Então, nós temos aqui diferentes, né, marcas e diferentes produtos. E aí, chega na padaria, já num pacote assim, tudo né, já está pronto, é só você fazer o processo de mistura, de descanso da massa, de boleamento, de forneamento no final. Então, é bem mais prático. Qual é a desvantagem? A desvantagem, eu sempre cito assim, você pega um bolo, um pacote de aqueles bolos, né, que vem com as pré-misturas prontas e faz em casa. Aí você pega e faz um bolo, onde você vai colocar os ovos, vai colocar a farinha, o açúcar, todos os outros ingredientes, né, de forma separada. Aí vocês mesmos já podem concluir qual o bolo que fica melhor. Os tipos de pães, então, são diferentes tipos, né, marcas de pães.
Nós temos o pão também, ele é bem um produto que aceita bastante o enriquecimento, né, de colocar, então, produtos integrais, que tenham propriedades bioativas. Você pode colocar recheios, coberturas, incorporar várias coisas nos pães, né, eles são dos alimentos que mais aceitam, né, essa adição de outros componentes, de outros alimentos, das outras origens, né, tanto de lácteos, os cárneos, os vegetais, os temperos e assim por diante. O processamento do pão, então, nós temos 3 tipos, né, que são utilizados. Um deles é chamado método direto, o outro é o método esponja e o método Shorley-Wood. O método Shorley-Wood é para fazer, então, o pão francês. A diferença entre o método direto e o método esponja é uma fermentação a mais aqui que ocorre no método esponja. Então, a indústria faz normalmente esse método aqui, as padarias utilizam esse método aqui, tá? E nós, em casa, né, de forma artesanal, ou trabalhamos com esse aqui, ou, às vezes, então, fizemos o método esponja. Agora, então, nós vamos ver a diferença, né, entre eles e os equipamentos que são utilizados. Aqui no método direto, então, eu vou pegar os ingredientes secos, vou fazer o amassamento, que pode ser manual, pode ser em um equipamento. Então, faço a massa, eu vou fazer a divisão dela, uma massa grande, eu faço a divisão, corto os pedaços, faço o boleamento, faço a cilindragem, né, que é passar ela no cilindro, deixo ela descansar. Aqui, então, é a fermentação inicial. Depois eu modelo essa massa, faço a fermentação normal, né, quando se coloca essa massa na forma e deixa crescer, e daí esse pão, então, vai para o forno, ele é assado a 180, 200 graus por 35, depende do tamanho do pão, né, de 40 a 60 minutos. Esse pão é resfriado, fatiado e embalado. Esse é o método direto. No método do esponja, então, o que eu faço? Eu amasso, né, a esponja. O que é isso? Misturo todos os ingredientes, coloco, deixo ele numa bacia, né, de plástico, deixo ele fermentar. Fermentou, dobrou de volume, amasso de novo, faço a divisão e boleamento, passo no cilindro, ele vai fazer a fermentação principal aqui, aí você faz uma modelagem nele, né, bota na forma daí, deixa fermentar, assa no forno, resfria, fatia e embala. Então, isso aqui, ó, que é feito a mais, dá um sabor, uma textura, um volume bem diferenciado para o pão quando ele for finalizado. Normalmente a indústria não utiliza por quê? Porque é tempo, é dinheiro, né? É mais uma etapa no processo. Então, se utiliza mais o método do esponja em casa. O método Shorley-Wood, então, é para o pão francês. Você coloca tudo dentro de um equipamento, faz o amassamento, né? Coloca os ingredientes secos, coloca água, divide, boleia, cilindra, molda, fermenta, forneia, resfria, fatia e embala, tá? Não tem essa parte aqui do descanso. Já vai direto daqui, vai para a modelagem, fermentação, forneamento, resfriamento e embalagem.
No método direto, o tempo de mistura é de 13 minutos, o tempo de fermentação é de 1,5 a 2,5 horas. No método esponja, o tempo de mistura é de 20 minutos, 10 minutos, então, para formar aquela esponja no começo, e o tempo de fermentação é de 4 horas, porque eu deixo 2 horas para formar a esponja. O shortleid, o tempo de mistura é de 3 a 5 minutos, que é feito, então, uma cera específica para isso. O tempo de fermentação é de 45 minutos a 1h30. Então, vejam que o shortleid, ele economiza muito tempo, né? E é o tipo de pão que mais se vende, né? E que é mais consumido no mundo. Então, aqui são alguns dos equipamentos que se utiliza, que é uma misturadora, então, uma batedeira maior, né? Para fazer, posso utilizar ela para fazer o método direto, o método esponja. Aqui eu tenho cilindros, onde eu faço a cilindragem. Aqui é uma câmara, então, que é essa aqui que está aberta, né? Onde o pão é depois colocado, então, para crescer na fermentação antes de ser forneado. Aqui é uma boleadora. E aqui, então, é um forno. O forno normalmente tem controle de umidade relativa, tá? Que é bem importante na hora de fazer o forneamento. Aqui uma modeladora, alongadora, e aqui uma divisora, né? Que que boleia o pão, né? Faz as bolinhas aí para depois ele ir para as formas e ser assado. Isso aqui, então, é uma máquina que faz todo o processo, né? Depois da mistura. E sai, então, o pão já no formato para ser assado. Na tecnologia de biscoitos, então, e daí dos pães se pode fazer diferentes tipos, né? Aí tem as receitas culinárias aí diversas, né? Em cada país do mundo aí existe uma formulação e um modo de fazer praticamente específico. Mas, de forma geral, a panificação é aquilo lá que a gente acabou de ver, né? Os processos e a forma de fazer. Os biscoitos ou bolachas, né? Eles são, então, instituídos aí pela RDC de 2005. São produtos obtidos pela mistura de farinha, amido e fécula com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção. Eles podem ser fermentados ou não. A nossa bolacha caseira, ela é um produto fermentado, né? Mas, normalmente, os biscoitos ou bolachas não são fermentados. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos. O biscoito, então, ele é cozido 2 vezes, tá? Porque vocês já vão entender. Então, matéria-prima, farinha, ovos, água, leite e sal. Os amaciadores, açúcar, a gema de ovo, gordura, as enzimas, né? Emulsificantes e fermentos. A farinha para biscoitos, então, é aquela que tem baixa extração, é a farinha do trigo mais mole, né? Que tem menos glúten, que vai ter, então, de 7 a 10% de proteína. E aqui, então, é um alveograma, né, da farinha para fazer os biscoitos. Esse aqui, então, o teor proteico, né, para fazer o biscoito amanteigado de 7 a 8, o semiduro de 8 a 9, o que é fermentado, então, de 9 a 10. Como vai ter uma fermentação, pode ter um teor de glúten um pouco mais alto. O glúten tem que ser fraco, então, e extensível. O processo é o quê? Então, a mistura dos ingredientes, a formação desse biscoito, o forneamento, resfriamento e a embalagem. Aí também os métodos, né, que nós temos: método direto, método creme e método esponja.
Então, a temperatura da massa, né, ao término da mistura, não pode passar de 35, 40 graus. Mas, quanto maior a temperatura, maior a macidez e maleabilidade da massa, mas também você não pode exceder aí. Só que um processo de mistura também dificilmente passa dessa temperatura. Então, o método de formação desse biscoito, né, eu posso fazer por laminação e estampagem, corte em rolos, corte por arame ou em depósito da massa, tá? Então, os exemplos são aqui, laminação e estampagem, as bolachas crackers, semidoces duros, como Maria, maisena, cortadas por rolos amanteigados, recheados tipo sanduíche, que são, então, as bolachas recheadas, corte por arames, biscoitos extrusados, e por depósito, né, onde se derrama a massa dentro, os waffles, e os biscoitos do tipo champanhe. Então, aqui nós temos o quê? Formação dos biscoitos por laminação e estampagem, né? Então, aqui as características dessas massas tem que ter uma porcentagem de gordura que permita essa elasticidade. A massa tem que passar aqui, então, né, para ser cortada. E a forma, então, é essa laminação que vocês estão vendo aqui. Aqui, então, é a laminação, né, e a estampagem das bolachas cream crackers, né, se passa nesses rolos a massa fina e ela vai recebendo, então, esse corte e essa estampagem. Aqui é um ponto crítico, então, né, você tem a massa aqui, ela vai passar, né, e você tem as peças, então, né, que vão receber, é como se fosse um carimbo, né, para ela ficar com esse design, essa estrutura aqui. Aqui, então, o sistema rotativo, a massa sai ali, né, já sai com a estampa, né, e ela vai seguindo aí na esteira. Tem que ter, então, uma massa mole, rica em gordura, com ou sem partículas grosseiras, né, como aveia, pedaços de chocolate, nozes, coco, tudo tem que ser bem fino, né, bem moído, porque senão você vai ter na hora de fazer essa parte aqui, né, a formação do biscoito propriamente dita, você vai enroscar essa massa, né, na hora do corte. Então, o sistema é mais ou menos igual a esse aí. Aqui os biscoitos extrusados, então, eu vou fazer uma outra aula só sobre extrusão, né, que não são só os biscoitos que são extrusados, nós temos também todos os salgadinhos, né, que são feitos por extrusão. Mas isso, então, nós vamos ver com maior propriedade aí numa aula só sobre extrusados. Sistema de deposição, então, características das massas, alto conteúdo de umidade, dois mais importantes, wafer e champanhe. Você faz o batimento da massa, deposita sobre placas aquecidas, né? Fecha com outra placa, forneia, então, onde ocorre a expansão da massa. A bolacha tipo champanhe, a massa é misturada, depositada em formas e forneada. O forneamento, então, quais são os objetivos, né? Gelatinizar o amido, promover a reação de Maillard e fazer, então, a coagulação das proteínas, né? E tornar esse produto, então, comestível. Você pode ter, então, esse forneamento em fornos contínuos, que tem de 50 a 90 metros,
O calor pode ser, então, por condução, convecção ou radiação. A temperatura para assar os biscoitos e bolachas é de 170 a 250. Depende, então, de que parte, né, do forno que se está falando. Inicia-se sempre com a temperatura mais baixa e à medida, então, que os biscoitos vão correndo dentro do forno, você vai aumentando a temperatura. Para manteigados formados por rolo, então, aqui a primeira zona e a segunda, a terceira, e depois, antes de sair do forno, a gente precisa tomar o cuidado de diminuir a temperatura outra vez, porque se sair do forno numa temperatura muito alta, os biscoitos, eles quebram, eles racham, né? E também o tempo vai variar de acordo com o produto, né? Pode ser de 3 até 15 minutos. Então, ao sair do forno, no resfriamento, né, tem que apresentar uma redução lenta, né, dessa temperatura. Por quê? Porque se ele sai muito quente do forno, né, ele vai perder essa umidade para o ambiente, para o ar, nessa etapa. Então, tem que ser lento e com umidade relativa alta. Você tem que tomar o cuidado para que a umidade relativa da indústria esteja controlada, esteja alta. O checking, né, que é a verificação, ocorre mais nos biscoitos, a verificação de quebra, né, nos biscoitos de formulação pobre em gordura, né, essa quebra, como a bolacha Maria. E aqui as bolachas recheadas, então, elas são, né, tem essa primeira parte que é assada, daí recebe o creme, depois recebe a parte de cima, e depois esse aqui ele é pressionado para que o biscoito fique colado, né, as duas partes. A formulação, então, da bolacha Maria é essa aqui, vai farinha, açúcar, gordura e água. Da bolacha salgada, do tipo cracker, né, tenho 2 métodos de fazer, pelo método esponja ou pela massa direta. Então, também, né, no método esponja vai farinha, gordura, fermento e água. Sem a fermentação, é farinha, malte e sal. Então, esses são, né, resumidamente, os processos aí para elaboração do pão e desses dos tipos aí de biscoitos, né, mais comumente consumidos. Vocês têm alguma dúvida? Oi, Emerson. Tudo bom? Tudo bom, sim, professora. Eu vou parar a gravação, então agradeço a presença de vocês. Eu paro a gravação e daí a gente faz algumas coisas de combinações aí da nossa disciplina. Muito obrigada pela atenção.